Oi galera, tudo bem? Começamos mais um Fale Com hoje com o Rômulo Neves. Rômulo, seja bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite de bater um papo hoje. Eu sei que tem muita coisa para nos contar sobre sonhos, que é o nosso tema específico. Pois é, obrigado você pelo convite. Vamos falar aí sobre sonhos, descobrir de quem está construindo os nossos sonhos, né? Rômulo, já sendo bem direta, você já realizou os seus sonhos ou ainda tem alguma coisa para conquistar aí, para realizar? Olha, eu tenho pequenos sonhos diários. Então, hoje eu sonhava em acabar minha mudança, eu consegui. Então, já realizei um sonho. Então, eu acho que grandes sonhos, assim, eles são como horizonte, eles servem para a gente continuar em frente. Mas se você realmente concretizar aquele grande sonho, no final não faz muita diferença, porque para tentar você já fez um caminho grande. Então, por exemplo, eu sou atleta, entre outras coisas, né? É óbvio que eu tenho um sonho de participar do Ironman do Havaí. Mas só de treinar, de ir nas provas classificatórias, eu já consigo atingir um nível que, se eu não conseguir ir para o Havaí, tudo bem, eu já fiz um caminho bacana. Então eu não sei se eu concretizei todos os meus sonhos, eu tenho muitos, mas eu sei que o caminho é muito bom, o caminho é bacana, o caminho é gratificante. Vou te dar um exemplo, tem gente que fala assim, queria ser médico. Aí o cara vai, estuda, não passa no curso de medicina. Mas ele consegue uma boa formação e descobre que ele pode ser um bom arquiteto. E vai ser arquiteto. Tudo bem, não tem problema. E não realizou o sonho de ser médico. Mas o caminho trouxe alguma coisa a ele. Eu não sei nem se esse exemplo é bom. Mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte. O sonho, especificamente, ele traz consigo um caminho que também pode ser muito bom, né? Então, eu estou feliz com os meus caminhos, digamos assim. E você tem programado, inclusive, né, caminhos novos aí para sua vida, até de mudança. Conta pra gente um pouquinho. Tá indo daqui a pouco, né? Amanhã você já tá. Não, perdão. 3, 2, 1. Falando também sobre mudanças, né? Porque você tá de mudança, mudando de país, indo agora para uma nova realização. Conta pra gente um pouquinho. Tá indo para o Paquistão, é isso? É isso. Daqui a 4 dias eu embarco para o Paquistão. Daqui a 2 dias eu embarco para São Paulo para ver minha família. E depois eu vou para o Paquistão passar pelo menos 2 anos lá. Eu tenho interesse em conhecer a região. É uma região politicamente complexa. Para um diplomata é interessante viver essas realidades, né? E de lá depois a gente vai para a Alemanha, que é esse sim um sonho da minha esposa. Ela cresceu lá, ela foi alfabetizada em alemão e ela sonhava em voltar. Então é bacana isso, ela está ansiosa. Mas antes de ir para a Alemanha, a gente tem um período num posto um pouco mais difícil, que é um processo lá dentro do Itamaraty, né? As dificuldades dos postos, assim, mas que me interessa muito. E eu fico animado até ir para a padaria, então, para ir para um outro país, viver outra realidade, estou bem animado e eu acho que vai ser bacana. Eu fui muito feliz nos lugares onde eu servi antes, que eram difíceis, eram complicados, porque eu encaro as coisas também de uma maneira bem positiva, né? Então eu estou animado com a mudança. Hoje acabaram de tirar tudo da minha casa, hoje a gente vai dormir meio acampado, assim, porque não tem nada lá. Mas está valendo, isso é bacana. E falando dessa realidade, né? Você viveu aí, conheceu no período que você esteve nesses outros países, onde você ficou, né? Na Venezuela, na Etiópia e também no Suriname, né? Exatamente. E lá você pôde conhecer a realidade de cada um desses países, pelo menos um pouco da realidade vivida por aquele povo. Qual o comparativo que você faz no sentido da desigualdade social? É muito diferente do Brasil? É muito diferente em vários aspectos. Por exemplo, a Etiópia é um país muito pobre. Para você ter uma ideia, a média disponível de calorias por dia, por pessoa na Etiópia é 1.900 calorias. Isso significa que na Etiópia, veja, é muito melhor do que foi 20 anos atrás, onde havia miséria. Mas hoje na Etiópia é como se todo mundo estivesse de dieta. Claro que muita gente, se isso é a média, muita gente consome menos. Então veja só, alguém que consome menos de 1.900 calorias por dia, qual é o sonho dele, né? O que ele pensa sobre evolução, né? As pessoas falam melhorar de vida. O que é melhorar de vida para alguém que tem acesso a menos de 1.900 calorias por dia?
E aí, sobre desigualdade social, num país desse, você pensa, poxa, então a pobreza é extrema. Só que como a riqueza não é extrema, então o sentimento de desigualdade, olha que maluquice, é muito menor do que no Brasil. Quando eu mudei para a Etiópia, depois de um mês morreu o primeiro-ministro. E eu fui para o funeral dele. Como representando o Brasil, eu estava de encarregado de negócios, eu fui para o funeral, no Palácio Presidencial. O Palácio Presidencial, o Palácio do primeiro-ministro da Etiópia, não ofendia a pobreza da Etiópia. Percebe? Não tinha luxo. Então, você fala, é um país pobre, mas eventualmente a desigualdade social é menor do que no Brasil. Aí alguém pode falar assim, mas claro, nivela todo mundo por baixo e isso aí é fácil. Mas a desigualdade, mesmo que não nivelada por baixo, né, algumas pessoas muito ricas e outras muito pobres, elas geram dificuldades que, apesar das dificuldades pela pobreza, aquela população não tem. Uma delas é a violência, por exemplo. As pessoas se sentem muito mais seguras na Etiópia do que no Brasil. As pessoas, na realidade, as pessoas se sentem muito mais seguras na maior parte do mundo do que no Brasil. Mas onde tem desigualdade social, com alguns outros fatores, onde não tem uma unidade religiosa muito forte, onde não tem o peso do Estado muito forte, porque, por exemplo, na Índia tem muita desigualdade social, mas a religião exerce uma pressão assim, de segurar a violência, e nem seguram tanto. Mas no Brasil a desigualdade social desemboca em violência. Então, em sociedades mais pobres, como as que eu trabalhei, nessas eu trabalhei, acaba que esse tipo de problema não aparece, ou é muito menor. Né? Então, há pobreza, muita pobreza nesses lugares onde eu passei, mas a desigualdade social é muito menor do que no Brasil. E você falou aí sobre, né, o que é sonhar num país de desigualdade como esse, né? Qual é o maior desejo, né? Que acaba se tornando um sonho para essas pessoas. E fazendo um comparativo também, né, na mídia, na comunicação, naquilo que também, no capitalismo, né? Naquilo que muitas vezes implanta na mente das pessoas o que é sonho. E em algumas delas até define, né? Coloca suas metas, seus objetivos, seus potenciais maiores, seus desejos dentro daquilo que é pré-determinado por uma sociedade. Também dentro desse comparativo, você vê que no Brasil há essa força maior, desse empurrão para as pessoas sonharem aquilo que a mídia quer, aquilo que o capitalismo quer, aquilo que enfim, está em potência no momento. Olha, veja só, eu não costumo tratar assim, de conceitos muito vagos. Quem determina o sonho das pessoas, são outras pessoas. E não é o capitalismo, não é o conceito XYZ, são outras pessoas que exercem papéis. Quem são essas pessoas? A propaganda. A rapaziada da propaganda define o que a gente tem que sonhar. O cara que define qual é o tipo de comunicação que ele vai fazer uma propaganda de carro. Ele começa a mexer naquilo que já é naturalmente desejável, ele pega isso e com os instrumentos do marketing transforma aquilo em algo mais ainda desejável. Todo mundo quer um carro para se locomover. As pessoas querem um carro para quê? Assim, em tese, né? Para se locomover de lugar A para lugar B. Só que aí o cara do marketing descobriu que carro é status. Então ele começa a mexer no carro para que aquele carro dê status. E em determinado momento, a função de se locomover já é secundária. O mais importante num carro hoje, as pessoas querem é status. Elas querem dizer que elas podem comprar um carro caro. Elas podem dizer que elas... Só que nem todo mundo pode comprar um carro caro. Então, mas ela quer parecer que seja caro. Então, qual é o grande charme da indústria automobilística? É produzir um carro que pareça caro, mas seja barato. Por que eu estou falando isso? Porque esses são caminhos de formar os sonhos das pessoas. Esse sonho é produzido a partir do grupo de marketing, do grupo de propaganda. A gente está inserido numa sociedade de propaganda. E a propaganda gera um monte de problemas, um monte. Que na realidade não está só aí, né? Há uma potência por trás, né? Que é o que nós falamos de capitalismo, né? Por que há propaganda, por que há o marketing? Porque há um interesse, né, financeiro, e isso é em todos os setores. O marketing, né, em si é uma ferramenta, né, um caminho para que, enfim, as empresas, os grandes negócios conquistem, né? Mas falando das pessoas que estão ali sonhando, as que estão enfim, são as vítimas maiores, né? Digamos, não sei se a palavra correta seria vítima, mas são as pessoas que, querendo ou
não são impulsionadas a pensar da maneira em que são levadas, por interesse ou não, né, da propaganda, enfim, até mesmo dos veículos de comunicação. Mas você acredita que as pessoas conseguem fugir disso? Há possibilidade? E se você acredita, qual seria o melhor meio de, enfim, uma pessoa que não tem, que viva aí com um salário mínimo por mês, como sonhar em formar em medicina, por exemplo, que foi o exemplo que você usou, né, sabendo que é um curso caro, enfim. Você acha que há essa oportunidade? Vamos por partes. Você fez várias perguntas em uma aí. Então, primeira coisa, assim, o capitalismo é todo mundo, né? Quem é mercado? Se você tem um investimento em títulos da dívida pública ou em ações, você é parte do mercado. Então, quando eu vejo muitas pessoas falando assim, o mercado, eu pergunto, você tem investimento? Você tem uma poupança? Que seja, de R$1.000? Tenho. Você é mercado também. Então, somos nós que produzimos as coisas, né? Tudo bem, as coisas são produzidas a partir de interesses. Todo mundo tem um interesse. Todo mundo está produzindo assim o seu melhor resultado. Como é que a gente tem um antídoto para se proteger da parte ruim disso? Porque a parte boa é que cada um vai atrás da sua vida e ótimo. Mas qual é a parte ruim disso? Eu não estar atento. Né? Eu não prestar atenção no que é realmente importante para mim. Então, como é que eu defino os meus sonhos de maneira saudável ou benéfica para mim? Eu definindo quais são as minhas prioridades. Outro dia eu estava conversando com uma jovem, assim, a mãe sem emprego, a mãe sem emprego, ela obviamente não tinha emprego, acho que estavam devendo um aluguel, e ela falando, esse celular custa R$2.000, mas eu queria tanto. Qual é a sua prioridade? É um celular que custa R$2.000 para acessar o Facebook, para ver a vida feliz de outras pessoas e você sem emprego, sua mãe sem emprego, você devendo aluguel? Qual é a prioridade? É ter um celular. Meu celular custa R$400. E eu conversando com uma jovem, cuja mãe estava desempregada, ela falando de um celular de R$2.000. Não faz sentido. Qual é a utilidade daquilo? Qual é a função daquilo? O que é mais importante para mim? Essas coisas que a gente precisa pensar para a gente ser feliz, inclusive para sonhar bem. Quanto mais a gente sabe o que é importante para a gente, mais a gente vai conseguir se proteger de falsa propaganda, se proteger de falsos interesses, se proteger de... eu vou usar a palavra perdição, mas não tem nada de religioso, assim, de perder o seu foco. Qual é o meu foco? Eu quero... O que é importante para mim? Tem algumas coisas que a gente sabe que são importantes. Se a gente parar para pensar, minha mãe é importante. Eu gosto da minha mãe. Você guarda, você economiza 2 horas por semana para ir lá ver sua mãe? Não, mas ela é importante. Eu publico uma foto dela no Facebook a cada um mês. O que é importante para você, afinal de contas? É a partir daí que a gente começa a ter sonhos exequíveis, saudáveis, bacanas. Quanto mais você olhar para você, e não de uma maneira egoísta, mas se entender a sua conjuntura mesmo, você terá sonhos mais condizentes com os seus reais interesses, e não os que aparecem na televisão. Não. Então, a partir dessa constatação, eu digo, é possível sonhar, e é possível sonhar bacana, é possível sonhar e concretizar sonhos, independentemente da sua faixa de renda, da sua idade, se você presta atenção em você mesmo. Vou dar um exemplo bem esdrúxulo para ficar bem claro o que eu estou dizendo. Eu tenho 40 anos. Eu não consigo mais ganhar uma prova de triatlon profissional. Claro que ninguém diz isso para mim na propaganda, mas se houvesse uma propaganda que vendesse que legal é você ganhar uma prova de triatlon internacional e eu me fixasse naquilo, eu mesmo estaria trabalhando para me frustrar, porque eu não vou mais ganhar, tenho 40 anos. Né? A mesma coisa, uma pessoa de 65, 70 anos, homem, especialmente homem, achar que vai casar por amor com uma menina de 20. Né? Porque é isso que a propaganda de cerveja, de carro e tal, diz para o homem, né? Que ele vai viver um tórrido romance com uma menina de 20. Você chama a atenção nesse momento, então, para que as pessoas, né, enfim, não como um conselho, né, mas você fala sobre ter sonhos também,
alcançáveis, de acordo com aquilo que você pode realizar, é isso? Isso, mas isso é resultado de algo anterior. Quer dizer, o que é realmente importante para você? Precisa ser realizável, mas ser realizável passa por dizer o que é importante para você, afinal de contas. Afinal de contas, uma pessoa de 40 anos como eu, quer dizer, passar 4 horas por dia treinando para ir bem no Ironman, essa é a minha prioridade? É óbvio que eu gostaria, eu sou atleta desde os 13 anos. Já pensou, eu ganhando uma prova de Ironman? Mas para fazer isso eu precisaria treinar 4, 5 horas por dia, dormir 8 horas por dia. Eu conseguiria fazer as outras coisas que me importam também? Então, para ser execuível, para ser atingível um sonho, ele precisa ser conectado com o que importa para mim, porque outras coisas importam também, né? E em ser conectado, você acha que o sonho também tem que envolver outras pessoas? Olha, como receita de felicidade, quanto menos envolver outras pessoas, melhor. Mas se for envolver outras pessoas, não pode ter preço. Se tiver preço, do seu lado ou do lado da outra pessoa, alguém alguma hora vai pagar. Isso é diferente de sonhos coletivos. Sonhos coletivos, beleza, ótimo. Precisa de ser coletivo para que, inclusive, virar realidade. Mas se é um sonho seu e depende de outra pessoa, é melhor você mudar o sonho. Porque não é outra pessoa que vai realizar o seu sonho, né? Então, eu vou dar outro exemplo bem fácil de entender. Eu sonho em casar com um príncipe encantado, né? Um sonho assim, de um adolescente. Eu sonho em casar com um príncipe encantado que vai me dar tudo e vai viajar comigo. O sonho da pessoa já é dependente de uma terceira pessoa. A chance disso dar errado é muito grande. Veja que diferença a pessoa fala assim, eu sonho em estudar e ter uma profissão, e comprar o meu apartamentinho pequeno e comprar o meu carro. Tudo é a pessoa. Esse sonho é impossível. Se eu botar o meu sonho, dependente de uma terceira pessoa, quem garante que você vai concretizar esse sonho? Impossível. Impossível alguém garantir. E falando também aqui sobre, né, o boom das redes sociais e o quanto existem pessoas, né, trabalhando ou não, os digital influencers, né, onde muitas, né, jovens, adolescentes, até pessoas mais velhas são influenciadas pelo sonho que muitos estão vivendo ali, né, na mídia, ali impresso. Você acha que isso prejudica, num contexto geral, prejudica as pessoas que estão acompanhando essas subcelebridades, digamos assim? Claro, totalmente, totalmente. Eu até evitei entrar digamos, nesse campo, porque eu não gostaria de ver ninguém que eu goste nessa dependência psicológica dos sonhos de alguém. Digital influencer é exatamente isso, né? O cara, ou a moça, sei lá, posta foto de produtos que ela usa, de viagens que a pessoa fez, assim, tá sempre ótimo, mas só que a outra pessoa não pode viver aquilo. E aí tem algumas explicações que a pessoa não pode ver, mas o fato de a outra pessoa viver já satisfaz quem é fã, quem segue, etc. e tal. É verdade num caso muito longe. Assim, quando é um jogador de futebol super famoso, tudo bem, você ser fã do cara, porque você admira aquilo, porque você sabe que você não vai fazer aquilo. Mas não é o pequeno mercado da internet, é feito de gente que vende coisas para você fazer. Ele compra ou ela compra um casaquinho e bota lá no Instagram, mas é para você comprar aquele casaquinho, não é para você falar assim, que casaco bonito, mas eu nunca vou ter esse casaco. Não é isso, né? E você, desculpa, e você não acha que isso desestimula também, tratando-se principalmente do público jovem, né? Para que ele fique ali na internet acompanhando os sonhos de outra pessoa e não corra atrás dos seus próprios? Bom, fora isso, né? Todo o tempo gasto com a vida de outras pessoas, sem tratamento artístico, veja bem o que eu estou falando. Uma novela é uma peça de arte. Cara, ok, é viável. Agora, acompanhar a vida de outras pessoas sem nenhum tratamento artístico, quer dizer, eu acompanhar, de vez em quando eu me assusto. Assim, eu estou numa mesa de bar, aí as pessoas sabem quem casou com quem teve filho de quem separou com quem traiu não sei quem. Eu fico pensando comigo, cara, se eu soubesse tanto da vida de alguém assim, essa pessoa seria minha amiga, obviamente. Mas não é amiga. A pessoa sabe tudo da vida da outra, das coisas mais comezinhas.
E não é, veja, não é aquela forma de, pô, eu torço para que essa pessoa dê certo. Sabe aqueles amigos de outro estado, então, que você vê de vez em quando? Às vezes o cara lá bota alguma coisa que ele passou no mestrado, pô, legal, pô, torço para esse cara. Não é isso, né? É uma outra coisa, é acompanhar a coisa que não tem nenhuma importância na vida. Ou é seu amigo, ou é seu amigo, e aí nesse caso, como eu tenho muitos seguidores por causa do programa do BBB, eu trato os meus seguidores como meus amigos. Então eu vejo o que eles estão fazendo, eles veem o que eu estou fazendo, coisas comezinhas, mas assim, como amigo. Ninguém vai comprar nada que eu vendo, eu não faço propaganda de produto e tal. Mas cada um, né? E qual que foi o seu objetivo dentro dessa perspectiva, participando do Big Brother? Teve algum legado, alguma coisa que você falou, não, eu vou para lá porque eu quero deixar isso como legado? Então, na verdade, quando me convidaram, eu recusei inicialmente, mas depois eu pensei que isso poderia ser muito útil para uma candidatura que eu estava organizando. Eu ia ser candidato a deputado federal, e aí eu resolvi aceitar porque a visibilidade do programa é gigantesca. Eu não tinha ideia, eu nunca assisti o Big Brother, eu não tinha ideia do tamanho do negócio. E depois que me convidaram, eu fui para a internet pesquisar, os primeiros atingiam 60% de audiência. 60% de audiência, é muita coisa. 6 a cada 10 pessoas assistiam, 6 de cada 10 televisões ligadas estava ligada no programa. Mesmo agora, né, atualmente, eu participei no ano passado, a audiência é algo como 25%. Um quarto das televisões estão ligadas naquele horário, naquele programa. 15%, isso quem me falou foi uma editora de um grande site, 15% dos sites, dos cliques nos grandes sites de janeiro a abril, ou março, que quando dura o programa, acho que é março. Não, abril, janeiro a abril, são referentes ao programa. 15% de todos os cliques. De cada 7 pessoas que clicam no computador, uma é para falar do programa. Quando eu vi isso, eu pensei, isso pode ser útil para a minha campanha, para a minha candidatura. E foi muito útil. Enquanto eu estava como pré-candidato, porque eu abri mão, eu resolvi fazer outras coisas, mas enquanto eu estava como pré-candidato, saíram 3 enquetes aqui no Distrito Federal. Eu fiquei em segundo em 2 e em oitavo em outra. Não que todos gostem de mim, mas praticamente 90% da população, se eu disser que eu participei do Big Brother, a pessoa lembra. Então, nesse aspecto, isso estava dentro dos meus planos e para dar visibilidade ao meu nome e a partir daí construir uma plataforma eleitoral. Porque eu já faço política há muito tempo, isso era só uma parte dentro da política. Mas foi por isso que eu aceitei. Mas não aconselho para ninguém. Já falei, acho que já dei uma entrevista no jornal aqui de Brasília Popular, que o cara colocou na manchete assim, não vá para o BBB. E eu reforço essa sugestão, não vá para o BBB, vá cuidar da sua vida, vá atrás dos seus sonhos. Que ótimo, fica o conselho então, né, para todo mundo que está nos assistindo aí. Não fique aí perdendo tempo, não só com o BBB que nós estamos falando aqui, mas existem outras situações que estão no caminho digital aí que acabam nos impedindo de muitas vezes progredir nos nossos sonhos, o tempo que a gente às vezes desperdiça ali, né, Rômulo, porque não é utilizado de forma proveitosa, não te traz um retorno intelectual, profissional, nós poderíamos estar investindo nessas áreas, né? Rômulo, você tem um livro, né, foi lançado em 2016, é isso? Conta pra gente um pouquinho do que você fala nesse livro e se ele ainda está à disposição de quem tem interesse. É um livro de poesia, é uma antologia de poemas que eu escrevi de 99 a 2016. Eu não publiquei antes porque eu não tinha tido tempo. Ou eu estava dando aula, eu estava tendo aula, eu estava fazendo campanha, eu estava no exterior trabalhando. Então eu não tinha tido tempo de editar. E aí, em 2016, quando eu saí do governo, eu participei do governo local, eu era chefe de gabinete do governador. Quando eu saí, optei por sair, eu tive algum tempo. Então eu fui editar os meus poemas, pegar o material, editar o livro, a capa é minha, é uma foto minha, a diagramação é minha. E eu fiquei bem contente com o resultado. Eu não teria publicado se eu não tivesse ficado contente, fiquei bem contente. E é isso, é um livro de poemas. Alguns poemas são bem antigos, inclusive tem um poema que fala de videocassete. Então por aí a pessoa vê que é um poema que foi escrito há muito tempo.
É claro que revisado, né? Não é antiquado, é só antigo. E é isso, e poesia é parte da minha vida. Eu atuo na poesia há muito tempo, tenho uma coluna de literatura no Metrópolis. Literatura e especialmente poesia é uma área que eu atuo há muito tempo. Fui de um grupo em São Paulo de poesia, bastante ativo lá. E é isso, esse livro ele está disponível se me escreverem para eu enviar. Rômulo, já finalizando aqui o nosso bate-papo, né, que foi focado realmente na sua realidade, no que você tem feito, né, até porque tem muita coisa sobre você na internet. Eu queria que você deixasse um conselho para as pessoas que por algum motivo não conseguem correr atrás dos seus sonhos, não têm conseguido se empenhar naquilo que desejam. O que você diria para essas pessoas? Bom, é muito difícil essa pergunta, porque cada pessoa é uma pessoa, cada realidade é uma realidade. Mas eu acho que se tivesse uma sugestão, um conselho para dar, eu diria o seguinte: vá se conhecer, vá entender as suas prioridades, entender o que você gosta, o que você não gosta. Vá atrás de ajuda profissional, se for necessário, um terapeuta, um psicólogo, mas só você pode dizer para si mesmo o que é felicidade para você, o que você precisa fazer para estar bem, para estar feliz. Então, vá se conhecer, se conheça muito bem. Saiba os seus limites, saiba os seus desejos e assim você mesmo vai dizer para você o que é necessário para você ser feliz. É isso. Rômulo, obrigada pela sua participação no Fale Com. Parabéns por todo o seu sucesso, por todas as suas realizações, por tudo aquilo que você tem almejado para a sua vida, né? E agora, principalmente, por essa mudança que eu tenho certeza que vai ser muito positiva, né, para você e para a sua família. E boas realizações por lá. Beleza, obrigado.